Deus, meu Senhor. Hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás, sim, sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, no brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Eu te oferecer todos os dons que tu me deste, em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me
do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Uma boa noite a todos vocês, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, que presencialmente estão nessa casa de Deus. Também a todos os membros desta família da fé, que se unem a nós pela internet, pois o culto é transmitido também. Quero saudar também os visitantes aqui presentes. Quem é visitante, levante a mão. E segura a mão levantada um pouco. Olha que turma bonita de visitantes. Sintam-se abraçados, vocês aqui. É com alegria que os vemos todos nesta casa de Deus. Também quero saudar os visitantes que se unem a nós também pela internet. Saúdo a todos nas palavras bíblicas do salmista, que diz: aleluia. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Sim, louvarei a Deus aqui e pela eternidade. Principalmente pelo motivo maior, que é Jesus. Jesus é tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o acesso ao Pai. E assim seguimos neste culto comemorando a Páscoa. Estamos no 5º final de semana de Páscoa. Que nós, com o coração, com a nossa mente, com a nossa vida, possamos louvar e adorar esse Deus maravilhoso que tanto nos ama, que tanto fez e faz por cada um de nós, seus filhos. Passo neste momento aqui alguns avisos. Temos cultos todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face, como acontece agora. Depois o culto é disponibilizado também no YouTube. E todos os domingos de manhã às 9 horas. Destaco ainda, próxima quinta-feira, temos reunião das servas, às 14h30. Então é reunião das servas, então na primeira quinta do mês, então à tarde, conforme então o costume. E sexta-feira, nós temos então, sexta-feira dia 8, 19h30, mais uma reunião dos leigos. Atenção leigos, fica aí o incentivo, o convite, muito importante a inscrição antecipada para melhor organização. Pois lembramos que temos sempre uma confraternização. Tem o momento do estudo, né? Além da comunhão, né? Temos um momento de confraternização, certo, presidente Cláudio? Isso aí. Próximo sábado também instrução de confirmandos, primeiro ano, 8h30, 10h30, com Juventude Mirim. O segundo ano, das 9h30 às 11h30, com Juventude Mirim. Às 17 horas teremos instrução de adultos, então no próximo final de semana. São os avisos que temos então para esta semana. Então que Deus guarde, abençoe a todos vocês também nesse momento do culto. Mais uma vez, especialmente aqueles que nos visitam, que vêm com o coração alegre, feliz. Olha que bênção, né? Então tá, é bom estarmos juntos. Hoje também como visitantes tem os meus pais aqui, o seu Bertoldo, a dona Renilda, o meu irmão, né, o Ronan, também o Davi, o Miguel, certo? E isso tem que destacar o pai e a mãe, a família, né? Não dá para deixar de abraçar de forma especial, porque é um momento também de alegria ter eles aqui conosco também nesta noite. Queremos iniciar agora o culto invocando a presença de Deus. Para tanto, nos coloquemos então em pé, seguimos oficiante e congregação.
Em nome do Pai, e aceita o pecador por amor de Jesus Cristo. em nome do Filho, Foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que sejamos aceitos por Deus, em nome do Espírito Santo, que nos levou à fé em Jesus Cristo e agora nos inspira, conserva e move nesta fé. amém. Em preparação ao momento em que queremos pedir o perdão ao nosso Deus, cantemos Tem compaixão de mim, Senhor. Podem se assentar. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração. Concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo nos julgar. Se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em negra escuridão. O sacrifício que convém a ti, Senhor, agrada bem. É o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor Os sacrifícios de louvor. Queremos juntos orarmos, pedindo perdão do nosso Deus, conforme segue na projeção. Ó Deus, reconheço que meu conhecimento de Ti e de Tua vontade é falho, e que não tenho vivido segundo a Tua vontade amorosa. Confesso que tenho sido negligente em buscar o alimento da Tua palavra, pelo qual o Teu Espírito Santo me traz o verdadeiro conhecimento de Tua misericórdia e boa vontade para comigo. Confesso que pequei contra Ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por amor de Cristo, que trouxe ao mundo a luz do conhecimento de Teu amor, perdoa-me. Haja pelo Teu Espírito Santo, o ensinador, para que pelo ouvir de Tua palavra, Te conheça melhor e confie mais firmemente em Ti. Te ame e Te sirva com justiça e santidade. Amém. Muito estimados no Senhor Jesus, Deus examina e conhece o coração do homem, e a quem está arrependido de seus pecados, crê e confia em Jesus Cristo como único Salvador, Deus perdoa e declara seu Filho e herdeiro da vida eterna. Assim, tendo confessado seus pecados, confiando nos méritos de Cristo, em nome e por ordem de Cristo, perdoou todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino.
O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 146. Louvor a Deus, o Rei Eterno. Queremos pronunciá-lo responsivamente, um versículo oficiante e outro à congregação. Aleluia. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santa dor. Vem dissipar as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus, o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres exaltemos sua glória celestial. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso estar aqui diante do teu altar, junto com os demais irmãos, te louvando, te adorando. Assim como o desejamos sinceramente fazer para sempre. Aqui, enquanto estivermos neste mundo, e depois para sempre, lá no céu, contigo. Nós te louvamos principalmente por Jesus Cristo, que é tudo. O caminho, a verdade, a vida, o acesso a ti.
Por meio dele, somos parte do teu rebanho. Um dia estaremos lá no céu e aqui tu estás sempre conosco. Obrigado porque tu vens a nós neste momento com a tua santa palavra. Age em nós pelo teu Santo Espírito como bem lhe aprouver. Que nós possamos crescer naquilo que tu esperas de cada um de nós. Em nome de Jesus, que é tudo. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. Atos 6, 1 a 9. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Capítulo 7. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. 51. E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos, e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se
e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Até aqui a leitura. A segunda epístola está em 1 Pedro, que vai de 2 a 10. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outras partes, as Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor, glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Morte cruel sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia.
A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 14. Texto que leio neste momento, então, diante de vós. Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos ao Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos ao Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento, em conjunto, confessarmos a fé no único Deus verdadeiro, Deus triuno, então nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. As crianças todas vêm à frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Vem junto comigo. Ah, tá. Isso aqui não passa. Bota por aqui, Lucas. Tá. Isso, bota ali que vai dar. Tá bom. Assim. Que é isso, Tereza? Pode botar.
Muito bem, agora vocês todos aqui, né? Juntam as mãos. Fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam todos então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, agora vocês podem ir com as professoras para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Aqueles que podem se colocam em pé neste momento. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus, que é tudo, o caminho, a verdade, a vida, o acesso ao Pai. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Esse texto do Evangelho para o culto de hoje é um texto muito lindo e que nos lembra daquilo que é muito importante. Ou seja, aquilo que traz certezas maravilhosas nesta vida e para a eternidade. Ou seja, o texto diz para nós que Jesus é tudo. Ele é tudo nesta vida e para a eternidade. Por isso o tema. Sim, Ele é tudo. O caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para o céu. Ele é a verdade que é eterna. A única verdade que dá a vida eterna. Não tem outro caminho, nem outra verdade e outra coisa que dê realmente sentido à vida, exceto Jesus. Simples assim, grandioso demais, profundo demais. Em uma música até a hora nós cantamos, para se crer. É fato, mas é pelo Espírito Santo que de fato nós cremos. Quando lemos aqui o contexto desse versículo, que é o versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, ele
tem um papo assim muito bacana, muito próximo com seus discípulos. E ele tenta acalmar o coração deles. Diante de uma afirmação anterior de Jesus, onde Jesus diz que ele iria um dia não estar presente junto deles. Que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Foi dentro desse contexto que Pedro disse: mas Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu nunca vou te abandonar. E aí Jesus disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ou seja, Jesus tinha falado da sua trajetória. E aí, diante da coragem de Pedro, ele disse, diante do seu desejo sincero e verdadeiro: eu nunca vou abandoná-lo. Jesus diz: olha, vai acontecer isso, Pedro. Mas discípulos, não fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Nós estamos há alguns dias também da ascensão do Senhor Jesus, que acontece 40 dias, então, após a Páscoa. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês, depois eu volto e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sim, vai ser assim. Aí vem o Tomé, né? Ô Tomé, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus disse: gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou acesso ao Pai. Quando o fato de vocês me conhecerem mostra que vocês também conhecem o Pai. Nós poderíamos falar agora dos mistérios da Santíssima Trindade. O próprio Jesus Cristo, ele veio aqui neste mundo executar o plano salvífico do Deus triuno. Ele foi enviado por Deus Pai e assim também pelo próprio Espírito, Deus Espírito Santo, para executar esse plano da salvação, para por nós cumprir os mandamentos, por nós pagar os pecados, por nós vencer o pecado, a morte e o diabo. Assim como depois o Espírito Santo, que vem, isso é 50 dias então após a Páscoa, já estamos em passos acelerados, também rumo ao Pentecostes. Temos agora o 5º final de semana de Páscoa, aí o 6º, e daí o 7º, e aí é Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Aí começamos um novo período no calendário da igreja cristã. Assim, o Espírito Santo é um enviado do Pai e do Filho. Para quê? Para que ele ponha essa fé no coração das pessoas, para que ele haja pelo batismo, pela Santa Ceia, assim pela palavra, pondo as pessoas na fé e edificando a igreja, o povo de Deus. Dando aquilo que as pessoas precisam entre meio às tribulações da vida: o ânimo, a coragem, a força, a sabedoria, a percepção. É por isso que nós não podemos viver longe da palavra, da Santa Ceia, os meios da graça, meios pelos quais o Espírito Santo age em nós. Pois assim vamos recebendo o que precisamos para enfrentarmos as tribulações da vida, permanecermos firmes em Cristo, pois nós passamos a estar na fé, a maioria de nós a partir do batismo. E aí somos edificados nessa fé continuamente. E assim permanecemos nesta fé e vamos seguindo, vivendo neste caminho, rumo à salvação, à vida eterna. É um texto também que aparece muitos em momentos de despedidas, de sepultamentos. Por quê? Porque ele diz o que a gente precisa. Quantos pensamentos, no entanto, errados existem e que vêm contra essa teologia?
Há aqueles que ensinam que Cristo é necessário, sim, mas nós precisamos produzir muitas boas obras para sermos salvos, cooperando assim então para a salvação. Há aqueles que dizem o seguinte, que Jesus fez o que fez. No entanto, muitos deste mundo são predestinados a ir para o inferno. Outros predestinados para irem para o céu. Essa é a teologia calvinista. Também poderíamos falar justamente da teologia sinergista, que justamente fala que então precisamos cooperar para que o Espírito Santo possa agir a fé. Por exemplo, eu preciso aceitar a Jesus. Eu preciso fazer isto ou fazer aquilo. É cooperar para a edificação do Espírito Santo. Existem outras ideias. No entanto, a Bíblia é clara. Jesus veio para salvar todos, Deus deseja salvar todos, e é somente pelo Espírito Santo que cremos, permanecemos na fé e produzimos frutos a partir da fé diante de Deus e diante dos homens. O próprio Jesus Cristo, ou seja, é tudo. Ele é pedra de salvação, o alicerce da igreja, o cabeça da igreja, pedra de muito valor, pedra de salvação para os que creem, mas também pedra de tropeço, de condenação para aqueles que não creem. Jesus é tudo. Ou seja, é em Jesus que tudo se define. Na vida e também diante da morte. Também lemos em Hebreus, nos importa morrer uma só vez. Depois disso o juízo, céu ou inferno. Ou seja, Jesus que é pedra de salvação ou pedra de condenação. E quando alguém morre, em Cristo ela tem o céu, sem Cristo ela tem o inferno. Nada mais muda essa realidade. Mas a partir desta fé em Cristo, também nós somos o rebanho do pastoreio de Jesus, que é o bom pastor. Ele que cuida de todas as nossas necessidades. O texto da epístola também fala que nós somos a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ou seja, vocês já vivem a certeza do cumprimento de todas as palavras e promessas do nosso Deus. O próprio texto do Salmo também do culto de hoje, ele aponta para essa verdade com muita propriedade. Em Jesus que se cumpre tudo. Por quê? O motivo maior do louvor, assim os instiguei no início desse culto. Ele é a salvação. E é por Ele que nós vamos louvar aqui e pela eternidade ao nosso Deus. O ser humano por si é pó. Os planos dele por si se acabam. Agora, feliz quem põe a esperança em Deus, porque Ele é o Criador. Ele cumpre as promessas. Ele julga a favor dos explorados. Dá comida aos que têm fome. Ele põe em liberdade os que estão presos. Faz com que os cegos vejam. Levanta os que caem, ama aqueles que lhe obedecem, protege os estrangeiros que moram na nossa terra, ajuda as viúvas e os órfãos, faz com que os planos dos maus fracassem. Ele será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. De quem o texto fala? De Jesus, que é tudo. Quando João Batista, certa vez, manda os seus seguidores perguntarem para Jesus quem ele era. E aí Jesus mandou justamente como resposta as palavras do salmista aqui. E aí João Batista não teve dúvidas. De fato, ele é o Messias, aquele que haveria de vir para trazer então o perdão, a salvação, a vida eterna, o caminho, a verdade
e a vida. A certeza de que na hora da morte eu estarei no céu e você também. E que na vida aqui, venha o que vier, Ele estará conosco, nos protegendo, dirigindo e abençoando, guiando os passos e a vida, permitindo que nós assim possamos viver as certezas que só em Jesus podemos ter. Não é maravilhoso, gente? Um texto simples, mas lindo, grandioso, profundo. Não esqueça, Jesus é tudo. Puxa, o que vai ser de mim na vida? Como eu vou seguir os meus dias? O que vai ser de mim quando eu estiver doente? O que vai ser de mim na morte? Que palavras de Jesus! Não fiquem aflitos, queridos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês e eu volto para buscá-los. Esta é a grande mensagem também que vem em preparação a tudo aquilo que os discípulos iriam viver e enfrentar. A tribulação, a paixão, morte de Cristo. Claro, Ele ressuscitou e estamos celebrando isso. A sua ascensão, a subida aos céus. Mas Ele continuaria com eles em todos os dias, assim como Ele continua conosco em todos os dias, em todos os tempos. Que Deus, Espírito Santo, guarde cada um de vocês em Cristo. Que diante de nossas fragilidades sejamos sempre conduzidos ao perdão, ao arrependimento e assim a buscarmos também o perdão por Jesus. E vivendo assim o seu amor e o seu cuidado em todos os dias e momentos. Que Deus fortaleça a cada um em Jesus, que é tudo, nesta vida e para a eternidade. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Seguimos com as palavras em preparação, então, o momento das ofertas. As nossas ofertas fazem parte do nosso culto a Deus. Reconhecemos que tudo é de Deus e tudo vem dele. Deus é o Senhor de tudo e também o generoso doador de todas as coisas, também do dinheiro e de todos os bens. Nós reconhecemos isso e queremos honrar a Deus, oferecendo-lhe as primícias, a primeira parte, ou melhor, na proporção das bênçãos que Ele nos deu. Não queremos chegar diante de Deus com mãos vazias, mas queremos dizer como Davi, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. As ofertas que trazemos ao Senhor também cooperam para que a boa notícia da ressurreição de Jesus e da salvação seja anunciada para todos. Amém. Cantemos durante as ofertas o hino que segue. Todos podem se assentar. Seu amor
as bênçãos que te dão. Nós queremos, neste momento, falar com Deus em oração. Eu quero chamar a atenção para a presença da Rosemarie Foltz. Onde é que está a Rose? Levanta a mão, Rose. Ali está a Rose. Podem olhar para ela. Isso. Essa nossa irmã, no final de semana passado, ela perdeu o seu pai. Ou seja, Deus chamou o pai dela, o senhor Ivo Egon Foltz, desta vida para a eternidade. Neste momento, neste final de semana, então, os seus familiares estão tendo um momento em memória lá em Gravataí. E nós queremos orar, né, com ela e também citar aqui o seu nome na nossa congregação, né, o seu Ivo Egon Foltz. Então, ele faleceu no último sábado, às 20h02. Então, foi sepultado, obviamente, então, no domingo passado. Ele deixou enlutado, então, a Rosemarie, que é a filha mais velha do seu Ivo, o César e a Catiane, e ainda a sua mãe, Classi Foltz. Então, também queremos estar orando, Rose, por você, pela família. Que Deus em Cristo console e fortaleça também a vocês. E pedir para que Deus guarde e abençoe os vossos queridos em Jesus, para que possam seguir em Jesus e assim seguirem na esperança de um reencontro um dia com o vosso querido. E ao orar também por essa família enlutada, nós queremos estar orando por todos os demais enlutados. Todos aqueles que sentem também pesar pela partida de pessoas queridas, como fazemos continuamente aqui nessa congregação, orando pelos idosos, enfermos, enlutados, pessoas que vivem as mais diversas situações. Então seguimos responsivamente, oficiante congregação, no momento oportuno, intercessões especiais, então levo esses pedidos especiais diante de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias, que todos possam ser dedicados a ti. Ouve-nos, ó Pai. Te pedimos por todas as nações onde o Evangelho está sendo anunciado. Ouve-nos por tua misericórdia. Por nossa congregação, a fim de sermos mais fervorosos e empenhados em tua obra. Ouve-nos por tua graça. Por todos os que sofrem no corpo e na alma, especialmente por aqueles que sofrem por causa do teu nome, para que sintam a tua presença, experimentem teu poder e sejam certos de tuas promessas. Ouve-nos, ó Pai Todo-Poderoso. Neste momento, ó Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer porque um dia tu escolheste o seu Ivo Egon Foltz para nascer. Porque tu o guardaste e abençoaste, lhe deste uma família. E porque no momento que tu julgaste mais oportuno, tu levaste o seu Ivo desta vida para a eternidade. Agora, Senhor, consola a família enlutada, a Rosemarie Foltz, também o César, a Catiane, ou seja, os filhos, a esposa, a Classi. Consola eles e fortaleça-os em Cristo Jesus, que é o único caminho, a única verdade que dá a vida eterna, o acesso a ti, o único mediador entre nós e ti, ó querido Pai do céu. Então, ao pedir por esta família, pedimos por todas as demais famílias enlutadas que sentem pesar e sofrem pela partida dos seus queridos. Então, consola e os fortaleça em Cristo, pois em Cristo um dia estaremos juntos, lá no céu, com os nossos queridos que já partiram. Queremos também, nesse momento, te pedir por todos os idosos, teus filhos. Tu sabes dos nossos anciãos, das fragilidades que cada um tem, pela fragilidade física no avançado da idade, pelos problemas de saúde. Não os desampares, cuida deles, que sintam sempre o teu abraço, o teu cuidado, a tua presença. Também queremos, ó Deus, te louvar, porque tu tens acompanhado os enfermos,
te louvamos pela alta do senhor Ricardo Pereira, que pode estar agora junto da sua família. Também te louvamos porque tudo foi bem na cirurgia da Keisiane Radins, que aqui está também diante do teu altar neste culto. Obrigado a Deus, porque tudo está indo bem também na sua rápida recuperação. Que ela venha ao pleno restabelecimento. Também, Senhor, te pedimos por todos os demais que passam por problemas de saúde. Conceda a cura, se for a tua vontade. Ou a força, se tiverem que carregar a cruz. Ou o céu, se tu os quiseres chamar. Neste momento, Senhor, também, lembramos de todos aqueles que viajam. Cuida de todos, no teu amor e graça em Cristo. Senhor, esteja com estes. Sabemos que nessas épocas de feriadões, muitos graves acidentes têm acontecido. Cuida do teu povo e assista aqueles que tu permites que cheguem tribulações até estes. Queremos também, nesse momento, ó Deus, te louvar pelos aniversariantes desses dias. E te pedimos, continue-os guardando na tua graça e grande amor. Tu sabes também da vida de cada um que aqui está. Enfim, colocamos tudo diante de ti. As nossas lutas, as ansiedades, as preocupações, as nossas alegrias. Enfim, Senhor, te pedimos pelas nossas famílias. Senhor, guarde, dirija e abençoe a cada um de nós em todos os dias e momentos. Em tuas mãos, ó Pai de toda a graça, nos colocamos com todos aqueles pelos quais oramos. Confiamos em tua misericórdia, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, ou seja, que Jesus vem com seu corpo e sangue mediante a palavra no pão e no vinho, para trazer a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, depois a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando então pelas laterais. Durante a distribuição, cantaremos o que for necessário, então, para esse momento. Todos podem se assentar. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte,
para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Somos a semeita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Queremos orar, rendendo graças ao nosso Deus, nas palavras que seguem. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus é tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o acesso ao Pai. Então sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos na saída.